Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Mônica, sou facilitadora de constelação familiar e eu venho aqui trazer para vocês algumas reflexões sobre constelação familiar. Por quê? Porque nós acreditamos que é muito mais uma postura, uma nova forma de se comportar, de vivenciar os seus relacionamentos do que ir lá constelar. Nós não queremos viciados em constelação. Você não precisa constelar toda semana, todo mês, todo ano, não precisa, tá? Falo isso por experiência própria, é muito mais uma postura. Então, nisso, é para isso que serve esse canal aqui, para você, então, claro que através dos livros eu vou me basear muito nessas reflexões com esse livro aqui, A Simetria Oculta do Amor. Claro que através dos livros você pode ter uma boa pincelada, você pode entender bastante, mas eu vou dizer para vocês, acho que já é a minha terceira, quarta, quinta leitura desse livro, sabe? Não foi na primeira vez. Então, é essa a ideia. Venho aqui fazer uma troca com vocês, vamos refletir juntos, vocês deixam as perguntas, os comentários, sugestões aqui nos comentários aqui embaixo e a partir disso a gente vai desenvolvendo uma conversa bem saudável, bem positiva, tá bom? Então, vamos lá. Novamente, eu trago essa informação aqui sobre as necessidades de comportamentos diferentes em relação quando a gente se sente inocente e quando a gente se sente culpado nos nossos relacionamentos. Mas como assim? Às vezes a gente pensa que culpado é quando a gente fez algo muito, muito, muito terrível, roubou, matou, enfim, algo terrível. Mas no vídeo anterior, vou deixar o card aqui para vocês, a gente sabe que esse sentimento de culpa, ele vem ou inocência, ele vem em qualquer momento, em qualquer relacionamento, em qualquer troca que a gente faz com outras pessoas, principalmente com as pessoas da nossa família. Então, a forma como a gente faz um favor, você pode fazer um favor se sentindo bem, se sentindo que você fez o seu dever. Você pode fazer o mesmo favor para alguém da sua família se sentindo péssimo. Não devia estar fazendo isso. A gente fala então que você se sente leve ou pesado fazendo essa ação. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que essas necessidades diferentes exigem também comportamentos diferentes. Por exemplo, a nossa necessidade de pertinência, de pertencer à nossa família, ao nosso clã, à nossa tribo, aqueles que nos deram um lugar ao mundo. Então, essa necessidade, ela vai trazer também um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Quando a gente recebe algo, a gente também tem necessidade de fazer algo muito grandioso. E essa necessidade, então, dentro da nossa família, esse equilíbrio, ele vai ser alcançado quando nós fazemos algo também, quando nós damos algo para a sociedade, quando temos os nossos próprios filhos. Então, é uma convenção social essa ordem, esse equilíbrio entre o dar e receber, porque isso preserva a unidade, preserva o clã, preserva a nossa família. Isso não é de agora, 2020, não, é de muitos, muitos milhares de anos atrás. Então, essas leis sistêmicas que a gente fala agora, essa forma de se comportar em grupo é que preservava, é que mantinha então, vivos. Isso é um instinto, isso tudo que eu tô falando para vocês, não é aqui mental. Mas Bert Hellinger, maravilhoso, ele teve uma sabedoria imensa em perceber como que as pessoas se comportam em grupo, como que elas se sentem culpadas ou inocentes. Eu confesso para vocês que na minha formação, os nossos professores maravilhosos do IP Roxo, eles explicavam isso, mas isso ainda não chegava até mim. Era bem muito profundo, não chegava. Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, com a prática da constelação, com leituras, com a minha vivência, com as minhas percepções de como eu mudei nos meus relacionamentos de uns tempos para cá, sabe? Então, isso foi ficando mais claro. Então, vamos lá. Quando que a gente sente uma culpa? O Bert Hellinger coloca 3 formas que nós sentimos culpa. Uma delas pode ser sentida como uma exclusão ou alienação, né? Então, interessante que daí vem também esse nome de alienação parental, quando você tira da presença de um pai ou de uma mãe essa criança, né? Então, você se sente culpado quando você se sente excluído ou alienado. Por quê? Porque a nossa pertinência, a nossa existência, ela está ameaçada, e de todo o nosso clã também. Então,
Quando nada ameaça a nossa pertinência, nós sentimos essa inocência como uma inclusão e como uma proximidade, quando nós sentimos próximos às pessoas. Nós podemos sentir culpa também como uma dívida e como uma obrigação. Por exemplo, quando se rompe esse equilíbrio entre o dar e receber, quando um dá um pouquinho e o outro mais um pouquinho, mas quando você recebe muito ou quando você dá muito, então você rompe esse equilíbrio e o outro, né, você e a outra pessoa se sentem como dívida e como obrigação. Ah, eu tenho que fazer isso para fulano de tal, porque você não vai fazer porque é uma troca, você vai fazer porque é uma obrigação. Então, isso fica pesado e é sentido como uma culpa. Mas, quando é mantido esse equilíbrio, então é sentido como a inocência, ela é sentida como crédito e também como liberdade. Então, é bacana quando os filhos conseguem sair de casa, né? E aí eles não se sentem culpados, eles se sentem na liberdade, porque a troca, ela está justa. Papai deu bastante, eu recebo bastante, mas eu vou fazer algo de bom para a vida. Então eles se sentem livres. Agora, o filho que se sente voltado, né, para os pais como uma culpa, então ele precisa ainda trabalhar isso, né, de alguma forma. Tanto os pais como os filhos, mas cada um vai ter a sua dinâmica, cada um vai ter a sua forma de trabalhar. Então, a culpa também ela pode ser sentida como uma transgressão e medo de consequências ou ainda um castigo quando nós nos desviamos da ordem social. Então aqui eu estou falando da ordem na família, né, da hierarquia. Quando ela é transgredida, então pode vir aqui o medo das consequências. Isso de uma forma bem consciente, tá? Quando nós não percebemos qual é o meu lugar, qual é o lugar do meu pai, da minha avó, do meu avô, dos meus tios. Então aquela criança berrenta, ela tá lá atropelando todo mundo e mal sabe ela que a consequência disso é medo, medo de castigo. Ela está transgredindo uma ordem e isso coloca todo o clã, toda a família em perigo, né? Coloca